Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando ao JanasCast. Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria ter vocês aqui. Hoje o JanasCast diferente. Então, mesmo estando em local diferente, eu convido você a mandar esse aviãozinho aqui para muitos amigos. Convido você a colocar muitos corações, pois hoje o JanasCast será um JanasCast diferente. Então, boa noite, Marlene, boa noite, Leide, boa noite, Rafa, boa noite, Cleo, boa noite, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos ao JanasCast nessa terça-feira. Que alegria, que alegria, que alegria. Hoje nós não estamos no estúdio, hoje eu estou aqui na minha casa. A Jana está num evento, está viajando, ela está indo para um evento de marketing, mas não deixamos de estar aqui com vocês. E hoje o nosso JanasCast será um JanasCast mais espiritual, mais especial. E hoje a interação, o entrevistado e quem faz as perguntas será você. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento especial. Então, manda coração, manda o aviãozinho, porque para que mais pessoas possam participar desse JanasCast diferente, onde a Jana Delis está lá no encontro de marketing, no evento, e eu, Jana, estou aqui na minha casa, pois hoje o JanasCast é sobre o casamento na Umbanda. Então hoje, saindo da lua de mel, então por isso nós estamos em ambientes diferentes. Então, que alegria receber vocês. Hoje eu quero que vocês interajam muito, que vocês façam perguntas, pois hoje será um JanasCast onde você entrevista as Janas. Então, no JanasCast a gente inicia sempre agradecendo a todas as pessoas que fazem parte dessas histórias de sucesso. E nós vamos agradecer nesse momento os nossos apoiadores. Então, agradecendo primeiramente ao Valdir Joias. Valdir Joias, gratidão por estar sempre, nos apoiando. Tô até aqui com a aliança do Valdir Joias. Quero também agradecer nossa apoiadora Lado a Lado, Camisaria, Enzo Kids. E hoje, vou trazer primeiro os nossos apoiadores. Doutora Bruna Zanetti, advogada, a Vitória. Quero também agradecer a nossa querida Keila Baú Estética, que está lá em São Paulo, buscando mais especialização para trazer aí para Ampere, para a região. Walter Veículos aqui de Realeza, onde você compra o seu carro usado, seu carro zero, é na Walter Veículos, ótimas facilidades. Marcelo Decorações, tudo em persianas, em cortinas, em papel de parede e também móveis planejados. Também agradecendo aos nossos apoiadores, Laboratório Filipim, Análise Clínicas, mais de 49 anos de história. Salão Vitrine da Beleza em Santa Isabel. Gente, quem acompanhou a nossa live do casamento percebeu a minha maquiagem. Lá no Salão Vitrine da Beleza, com a Sandra Banff, além das maquiagens, ela faz o seu cabelo. Gente, a maquiagem durou mais do que 24 horas. Então, olha que maravilha. Também quero agradecer a Real Cacto Suculentas. Mas a Real Cacto Suculentas, lembrando, ela não trabalha só com suculentas, ela trabalha com todas as plantas que você desejar, sobre encomenda, ervas. Então vai lá nos perfis que eu tô falando aqui, segue eles, Real Cacto Suculentas. Mais um apoiador, Hortelã Sublimações, gratidão ao Rafael, ao Bombordo Delivery, ao melhor lanche aqui, gostosura de Realeza, ao nosso apoiador, a Kátia Freitas Estúdio, aonde você encontra aqueles cílios maravilhosos, aonde ela faz com muita perfeição. Também agradecendo ao Ateliê da Lari, tudo em papelaria, tudo personalizado, maravilhosa Lari. Também a Pisos Real, os pisos industriais, fala com Pisos Real. Todos esses apoiadores vocês podem seguir e vocês vão perceber a qualidade de serviço prestado. Também da Size, serviços criativos, do Espaço Terapêutico Raio de Luz com o terapeuta Luciano Melo e também da terapeuta Jana Melo. Então, agradecendo a todos os nossos apoiadores, sejam todos
muito bem-vindos. E você que está chegando hoje para esse momento, para esse podcast, tenha certeza que hoje vai ser um podcast muito diferente. Esse podcast eu quero que vocês façam perguntas. Então, vamos lá, vamos começar esse podcast. E esse podcast começa falando sobre o casamento na Umbanda. E quem conhecia o casamento na Umbanda? Você conhecia? Você sabe o que é a Umbanda? Então o nosso podcast conta histórias de sucesso. E histórias de sucesso também são histórias de relacionamentos. Então eu vou contar um pouquinho dessa história de sucesso, que fala sobre um pouco a terapeuta aqui, Jana Mello, mas fala sobre a Janaína Correia, fala sobre o Luciano Rodrigues de Mello. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais e vão perguntando. Hoje é esse momento, é o momento que eu quero que vocês perguntem, tragam as suas dúvidas. Quem assistiu a live no sábado desse casamento, o que achou, gostou, entendeu, você não sabia, você se surpreendeu? Então é muito importante hoje a participação de vocês. Lembrando que hoje vocês que vão também ajudar nesse podcast. Então também quero trazer para vocês que hoje também tem o momento do nosso Fitocast. Hoje eu fiz um chá de hortelã aqui com anis estrelado, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Então aproveita, manda aqui o aviãozinho para os seus amigos, para as suas amigas, manda o coração. Então gratidão a Duda Massolo, que você também é maravilhosa, e a todos que fazem parte aqui do JanasCast. Então vamos lá, vamos começar. Então, quem conhecia, quem já tinha escutado sobre Umbanda, o que é a Umbanda, como foi esse casamento, como é essa celebração? Então, primeiro eu vou contar um pouquinho dessa história, como tudo isso chega. Então, na sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, eu e o Luciano completamos 23 anos de casados. Então, nosso casamento, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas tu não eras casada, Jana? Sim, nós somos casados, nós tínhamos casado somente no civil, pois quando casamos, há 23 anos atrás, eu tinha uma outra religião, né? Naquele momento eu estava espírita, e o Luciano, desde os seus 14 anos, ele é umbandista. Então, na ocasião, não realizamos a nossa cerimônia religiosa, porque acredito que vocês sabem que uma cerimônia religiosa, o que ela representa? Uma cerimônia religiosa, ela representa verdadeiramente as bênçãos, né? As bênçãos do Criador, as bênçãos do Pai. Então, há 23 anos atrás, eu, Janaína, eu não era umbandista. Então, nós casamos somente no civil. E agora eu quero falar um pouquinho sistemicamente para vocês também sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas que chegam no atendimento terapêutico, elas não falam que são casadas. Muitas pessoas dizem para mim, eu moro junto, né? Então quero explicar para você. Se você paga a conta junto, se você divide, né, o seu lar com alguém, você já é casado. Então, eu já era casada no civil. Então, este ano, então há 2 anos e meio, eu, Janaína, estou umbandista. Então, o meu esposo já era umbandista, mas eu estou umbandista há 2 anos e meio. E foi quando, o que aconteceu? Meu esposo sempre desejou também casar, ter as bênçãos religiosas. Ele, como pai de santo, ele desejava, porque ele tem um centro, né? Ele dirige, né? Ele como dirigente espiritual, então ele tem o centro Ogum das Matas. Ele como dirigente, ele tinha também este desejo do casamento. Como eu me tornei, né, umbandista, realizamos um grande sonho. Então, vocês que puderam acompanhar no sábado, quem não conseguiu, acompanhe aqui, pois a JanasCast estava presente nesse momento tão especial. E o casamento na Umbanda, quando a gente fala sobre a Umbanda ela é uma religião brasileira.
né? E existem muitos preconceitos. E quando a gente fala sobre preconceito, o que é o preconceito? Alguém definiu um conceito. E quando você, né? Muitas pessoas eu gostaria de poder. Oi Edson, oi Eliton, sejam muito bem-vindos. Antônio, estão chegando os irmãos de fé também para essa live, para esse movimento tão especial. Quando eu resolvi, né, casar na Umbanda, então todos os irmãos de fé fizeram parte disso, desse momento tão especial. E nós convidamos algumas pessoas que não eram da religião. E o que aconteceu? Muitas pessoas primeiro se surpreenderam, dizendo: meu Deus, vocês fazem orações. Então, hoje eu quero falar sobre isso, né? A gente quebrar esses paradigmas. E o que são paradigmas? São modelos que a gente tem muito pré-estabelecido, modelos. Muitas vezes você escutou sobre Umbanda e você escutou alguém falando: aquela é a religião de diabo, ou aquela religião é daquelas pessoas que fazem coisas ruins. Pare com isso, né? Eu sempre digo assim: vamos aprender que não existe uma religião que pratica o mal. O mal está dentro de cada um de nós como bem. Você pode estar em qualquer religião, e você pode praticar o mal. Então, não é a religião que pratica o mal, né? São as pessoas. E a religião, né? As religiões, eu sempre digo, religião, já diz o nome, religare, né? Religare significa o quê? Ligação a Deus. Não importa como você saúda o seu Deus, se você chama ele de Deus, se você chama ele de Alá, se você chama ele de Jeová, se você chama ele de Olorum, se você chama ele de qualquer nome, o mais importante é você entender que existe um Criador de tudo que é. Oi, estão chegando os irmãos e eu tô muito feliz com essa participação, né, das pessoas chegando aqui no JanasCast. E eu quero que vocês me perguntem: o que você quer saber sobre o casamento na Umbanda? O que é tudo isso, essa celebração? Porque eu tô trazendo para vocês inicialmente aquilo que a gente escutou, os preconceitos. Então, quando eu tive, né, a honra de ter algumas pessoas que não eram da nossa religião lá participando, a minha surpresa foi as pessoas me dizerem: Jana, eu me emocionei, mas eu cheguei até a cerimônia com medo. Olha como é isso. A pessoa, né, ela escutou tantas coisas que muitas vezes ela ficou: meu Deus, o que será que vai acontecer lá? Será que eu vou fazer alguma coisa de errado? Porque quando a gente chega num terreiro de Umbanda, é muito importante a gente entender que, por exemplo, quando você é católico, né? Você está católico, você vai na igreja e você tem todo o respeito porque tem o altar, certo? Dentro, o Jorter lá do Rio Grande, meu sobrinho, dizendo estava tudo muito lindo, né? Então, quando você chega num terreiro de Umbanda, a gente chama primeiro o nosso local espiritual, o nosso local sagrado, é chamado de terreiro. E por que tem esse nome terreiro? Para se conectar com a energia da terra. Porque quando a gente fala dessa religião de matriz africana, certo? Porque ela é uma religião, faz parte da religião católica ou não? Não faz parte da religião católica. Então, Zancleide. Não, Zancleide. A Umbanda, ela é uma religião distinta, monoteísta, né? Então, o que acontece? A religião da Umbanda, ela é uma religião brasileira, então que ela tem raízes, matrizes africanas. E a religião de Umbanda, o que ela cultua? A Umbanda, tanto que o hino da Umbanda diz: ele é amor e caridade, né? Então o nosso hino diz: a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. Então, quando você fala sobre a Umbanda, você vai falar sobre um mundo cheio de amor, cheio de respeito para com o outro. Se você chegar num terreiro, jamais você vai escutar alguém do terreiro, o dirigente, que é chamado de pai de santo ou mãe de santo, falando mal de uma outra religião. Por
quê? Porque a gente primeiro tem que ter o respeito ao sagrado. Então, quando nós falamos sobre terreiro, eu quero que vocês entendam o que representa isso para nós. E tá chegando aqui a Ed, tá chegando o Gilberto, tá chegando a Adri, muitos irmãos de fé, né? Trazendo esse momento de apoio aqui para trazer também mais conhecimento para você que não conhece nada sobre a Umbanda. Então, o terreiro, como diz, conexão com a terra. Nós temos muito respeito ao sagrado. Olha a Marlene dizendo, Jana, estava muito lindo, me emocionei. Quem participou presencialmente e quem participou online da cerimônia desse casamento na Umbanda, sentiu essa conexão de amor, porque a Umbanda é amor. Então essa questão, explica o porquê, ó. Jana, oi comadre, explica o porquê usamos branco e ficamos descalços. Vou explicar. Obrigada, Lê. E é isso que eu preciso hoje, que vocês vão trazendo perguntas. Então, tô falando do terreiro. Quando a gente fala do terreiro, significa conexão com a terra. Por que nós usamos o branco? O branco representa a paz. E a Umbanda, ela traz o quê? Paz e amor. E por que nós andamos descalço dentro do terreiro? Porque para nós, umbandistas, o nosso local sagrado é um local de muito respeito. Então, quem participou da cerimônia religiosa e que era convidado, pôde ficar com calçado. Mas quando você entra na corrente, os médiuns da corrente, nós não entramos de calçado, entramos de pés descalços, porque a gente tem respeito ao sagrado, porque lá no nosso, em qualquer terreiro, existe o congá. E o que é o congá, gente? Quero explicar para vocês o que é o congá. O congá é o altar. Dentro da igreja, de outros dogmas, tem o altar. O nosso é chamado de quê? O nosso congá. Aonde a gente chega, na cerimônia, vocês não conseguiram ver isso, porque era uma cerimônia de casamento. Mas quando nós, umbandistas, chegamos ao terreiro, nós entramos de pés descalço, porque para nós aquele local é um local sagrado de muito respeito. E aí nós entramos, batemos a cabeça na frente do nosso congá, batemos também cabeça ao nosso pai de santo, ao nosso dirigente, que muitas vezes no nosso terreiro nós temos o pai Luciano. Mas o meu pai não é o pai Luciano, é o pai Flávio, porque como eu e o Luciano somos casados, então ele não pode ser o meu pai de santo, mas ele é o pai de muitos filhos que estão aqui hoje nessa live participando. Então a gente tira os calçados, esse respeito ao sagrado, ao respeito aqueles a gente chama de caboclos, né? A gente chama de nosso querido pai Oxalá. Então, assim, esse respeito. Tua religião é muito unidade. O que mais que tem aqui? O Ad, eu tive o prazer de participar da cerimônia. Tava tudo lindo, perfeito e foi emocionante. Então, quando me perguntam, alguém perguntou ali se tem alguma conexão com a religião católica. Não. Como que surge a Umbanda? Como que tudo isso aconteceu? Eu não vou contar toda essa história para vocês, porque eu quero focar mais no casamento umbandista, certo? Mas, como eu disse para vocês, a Umbanda, ela vem das raízes de matrizes africanas. Vocês já devem, alguém que participa aqui da live, ter escutado falar sobre o candomblé, no Rio Grande do Sul é chamado de nação. Então, quando, os africanos estavam lá na África, eles tinham dogmas. O que são dogmas? Eles tinham os seus ritos, os seus cultos. Então, que nem muitas vezes vocês já devem ter escutado alguma vez alguém falar, olha lá os macumbeiros. Quem que já escutou, coloca aqui. Quem já escutou essa palavra? Aqueles lá são macumbeiros. Alguém já escutou isso aqui? Porque se você já escutou, esse termo macumbeiro é um termo pejorativo, mas eu quero explicar para você de que origem vem tudo isso. Então, quando os africanos, o Juliano colocou aqui, muito a Nai tá dizendo, quem mais já escutou falar sobre os macumbeiros? Então, assim, por que foi dado este nome? O Antônio tá dizendo, muitas vezes, a Bruna, a Lede tá dizendo, sim, muitas vezes. Olha só, ouvimos muito.
tá bom? Muito! Olha os macumbeiros, né? Quando eu já, a Isolete Banff colocou ali, a Sandra Schlickman colocou sim, a Ed colocou sim, a Sônia colocou, eu já ouvi muitas vezes, a Kari colocou muito. Então vamos entender a Adri, olha quantas pessoas, a Rose e o José, a Citi Isha, a Angélica, ouço muito, entende? A Ivone tá dizendo eu sim muito, a Albertina colocou muito, a Evelise tá colocando, olha gente, olha como a gente tá escutando muito, a Karen colocou ali sim, o Gilberto já ouvi muito isso, quem mais? Então vamos entender de onde vem esse termo, gente. Já ouvimos muito, o Alexandre colocou, a Flávia colocou, nós também. Jana, seu casamento foi maravilhoso, você é um ser de luz, participei online, foi maravilhoso. Que maravilha. Então, estão chegando mais irmãos aqui nessa live, e isso é muito importante. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque nós nos conectamos ao grande Pai Oxalá, o nosso Deus é chamado de Olorum, né? E quando a gente fala sobre os macumbeiros, vamos entender esse termo? Então, os africanos, eles tinham seus ritos, eles tinham seus dogmas. E lá na África, se você colocar isso no Google, tá? Você não precisa acreditar na Janaína aqui. Se você colocar lá no Google, você vai colocar macumba. Vai ter termos explicando. Na África existe uma árvore que é chamada de macumba. Quando eles faziam seus ritos, eles iam debaixo desta árvore, gente, porque a Umbanda, ela, se tem uma religião que respeita a natureza, a conexão com a natureza, é a Umbanda. Ela respeita, ela cuida. Olha só, perguntaram aqui, ó, olha o Ademar me dizendo: fui questionado por ir no casamento, me perguntaram se eu participava da Umbanda. Infelizmente tem muita gente com ignorância ainda. Sim, Adi. E eu sempre digo que a gente só vai curar isso. Como que a gente cura esse olhar tão preconceituoso das religiões? Com amor. Você não vai conseguir curar e transformar as pessoas. Primeira coisa que eu dou de dica: ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. Não acredite. Primeiro, sinta, conheça um terreiro. Você não precisa, como eu, umbandista, eu já fui católica, eu já fui espírita, eu já fui nos evangélicos, e tá tudo certo, gente. Existe uma passagem na Bíblia que diz: na casa do Pai há várias moradas, né? E o que representa isso? Para mim, eu, Janaína, interpretei que na casa do Pai existe vários dogmas, várias formas de olhar para o Criador. Então, quando a gente fala de os macumbeiros, gente, isso foi um termo lá no tempo, quando os africanos foram escravizados, é um termo pejorativo, gente. Vamos mudar essas crenças limitantes. Vamos parar de olhar para as coisas que você não conhece e acreditar naquilo que você ouviu, porque isso está relacionado a crenças limitantes. Então, quando a gente fala de macumba, lembra que macumba é uma árvore na África. E se você for pesquisar lá no Google, você vai ver que ele é um aparelho de percussão, gente. Então, quando você falou os macumbeiros, você está sendo ignorante, porque você está chamando a gente de árvore ou de aparelho de percussão. Entende? Então, isso falta o conhecimento. Então, a Umbanda, gente, ela não faz o mal. Lembra que em qualquer religião você pode praticar o mal, porque Deus criou nós uma unidade. O Deus, ele é uno, gente. Entende? O mais importante, ninguém tem que... a nossa religião, em nenhum momento ela quer forçar você a se tornar um bandista, ou você... Não! Ela quer dizer que todos podem ter as suas crenças e que todos podem se conectar ao Pai. O meu maior sonho, meu Janaína Correia de Mello, é que as religiões possam se tornar mais unidas. Porque isso vai ser maravilhoso. A gente aprender a ter respeito. Quem, por exemplo, olha o Adi que o Adi contou, dele ir participar lá de uma cerimônia religiosa na Umbanda, já perguntaram se ele tinha virado macumbeiro. Então imagina, eu, Jana, sou umbandista, eu vou lá na igreja católica, aí eu vou me tornar católica? Não! A igreja é maravilhosa, gente, o terreiro é maravilhoso.
Se você for num templo budista, ele é maravilhoso, gente. Todas as religiões são maravilhosas. A gente tem que começar a entender que o Criador, ele nunca excluiu ninguém. Se você perceber, o nosso Mestre Jesus, que eu tenho tanto amor pelo Mestre Jesus, ele morreu por causa de um preconceito religioso. Se você, né, que às vezes as pessoas dizem cristão, quando alguém me diz assim, eu sou crente, né, e aí eu penso, todo aquele que crê em alguma coisa é crente. Então eu também sou crente porque eu creio em algo, né? Então quando alguém diz assim, eu sou evangélico, toda religião que tem um evangelho é evangélico. Tá? E o que tem isso? E se você perceber, o Mestre Jesus, ele morreu por causa de um preconceito religioso. Ele queria naquele momento trazer o cristianismo. E lá tinha várias outras religiões, mas em nenhum momento Jesus estava dizendo não, adeus escribas, adeus fulaninhos, não! Ele queria trazer o cristianismo. E o que acontece? Ele morreu lá na cruz, dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem. E eu percebo que nós continuamos repetindo esse padrão ainda. Continuamos julgando as religiões, continuamos julgando as pessoas. Então, eu quis trazer hoje esse tema sobre o casamento na Umbanda, porque muitas pessoas aqui na nossa região, aqui no sudoeste do Paraná, as pessoas não conheciam. E quando entraram primeiro num terreiro, todas as pessoas sentiram o quê? Olha a Cleo dizendo, senti muita espiritualidade, amor e igualdade. E se vocês perceberem, olha como é o casamento na Umbanda. Primeiro, respeitando todas as religiões, mas na Umbanda todos nós vestimos branco. E por que lá na religião, na nossa religião, até a noiva está de branco, os irmãos de santo estão branco, para mostrar que todos somos uno. Que lá na nossa religião não tem assim, por mais que a noiva queira colocar que na nossa religião não se chama assim um vestido, não se chama a roupa da noiva, se chama axó. E quando você fala desse axó, quem assistiu percebeu que todo mundo estava de branco. E aí todo mundo sempre diz, a noiva tem que ser o destaque. Gente, dentro da cerimônia da Umbanda, o maior é as bênçãos. É sentir a conexão com os nossos orixás. É sentir a conexão com os nossos caboclos, com os nossos guias. Isso é o maior. A noiva pode até fazer um axó um pouco diferente, mas não teria necessidade. Se eu, Jana, quisesse usar o meu axó, que eu uso em todos os encontros no terreiro, eu poderia. Então olha aqui, o Adi está dizendo, isso me chamou a atenção, as vestes de vocês todos iguais. Por que isso? Quando você vai num casamento em qualquer outro lugar, tem, e eu respeito tudo isso, quero primeiro deixar isso muito claro, porque isso são crenças, mas em outros locais tem a noiva, né? Tem as madrinhas e padrinhos com roupa diferente, tem que ter toda uma roupa de festa. A nossa roupa de festa é vestir o nosso sagrado. Porque o branco para nós representa a energia do nosso Pai Oxalá. O nosso branco representa a paz. O nosso símbolo, alguém me perguntou, tem uma pomba? Sim, tem uma pomba. Porque a pomba representa a paz. Representa o nosso Pai Oxalá. Então, para vocês perceberem isso. Então, andamos de pés descalço, para se conectar com a energia da terra, da mãe natureza, da mãe Gaia. Essa é a conexão de respeito. Quem de vocês, quando entra no verde, quando você entra na natureza, você pede licença? Nós aprendemos isso. A respeitar o nosso sagrado. A vela para nós, que aí falam, os macumbeiros estão acendendo as velas. Gente, vamos aprender a ter respeito. O que representa a vela para nós? Representa a luz. Da mesma forma que lá em outra religião você tem o seu altar com os seus santos, nós temos dos nossos orixás. E quando os africanos foram escravizados, olha que maravilha, não sei se vocês conhecem essa história. Quando os africanos eles saíram lá escravizados, o que aconteceu? Eles chegaram aqui no nosso país, no Brasil, eles não foram trazidos felizes, gente, eles vieram escravizados.
E aí, a primeira coisa que eles perderam, sabe o que foi? A primeira coisa que eles perderam foi o seu sobrenome. Eles não podiam trazer o seu sobrenome. Aí também perderam, eles não podiam cultuar os seus santos. Você já percebeu como muitas vezes nós somos tão radicais e continuamos excluindo isso? Aí eles perderam, eles não podiam mais cultuar. Mas eles tinham tanto respeito dentro de uma senzala. Por isso a gente tem tanto respeito pelo terreiro. Porque foi lá que começou essa energia também. Dentro da senzala. E dentro da senzala tinham também os santos católicos, mas eles não eram dignos, tá bom? Eles não eram dignos de estar dentro da igreja, isso é lá no tempo quando foram escravizados, mas eles também continuavam tendo respeito pelos seus orixás. Eles continuavam tendo respeito pelo sagrado deles. Então atrás, se vocês já assistiram filmes de época, novelas de época que falavam sobre o tempo da escravidão, vocês já devem ter visto sobre isso. Então atrás dos santos católicos eles colocavam pedras que se chamam Okutá, que representava o orixá dele. Então para você, né, que está católico nesse momento, por exemplo, você tem Jesus, e eu acredito em Jesus, mas eu acredito também em Oxalá. Então ele colocava uma pedrinha atrás, e para ele aquele era o Oxalá. Para eles colocavam, por exemplo, atrás de Santa Bárbara, uma pedrinha que representava para nós em Yorubá, que era, né, o idioma deles, Yansan. Então cada santo católico também houve esse sincretismo, mas o sincretismo ocorreu o que, gente? Para trabalhar também esse preconceito. Então, quando a gente fala de Umbanda, eu quero que vocês entendam que Umbanda é paz e amor. E que você não precisa ter medo, gente. Vá conhecer. E foi tão lindo, ó, a lista está dizendo aqui, linda cerimônia, muito amor, muito respeito, muita união. Quem participou, olha aqui a Sandra Banff, eu tive o prazer de participar do casamento, foi lindo e emocionante, amei a cerimônia, senti muita espiritualidade, respeito entre os irmãos e muito amor. A nossa celebração, quando a gente fala sobre um casamento na Umbanda, a Umbanda não é feito só do noivo e da noiva. Quero contar e compartilhar para vocês que o nosso casamento, do Luciano e da Jana aqui, foi feito junto com os irmãos da corrente. Foi feito junto com todas aquelas pessoas envolvidas lá. Cada um colaborou. Se vocês perceberam, tinha um corredor de folhas verdes. Por que tinha esse corredor, Jana? Esse corredor representa a conexão com a natureza, que a mãe natureza, que a mãe Gaia, ela nos abençoa. Então, por isso toda aquela simplicidade. Porque o essencial é simples, gente. Não precisa ter um tapete. Lá para mim o tapete não era tão importante. Se na sua religião é importante, tá tudo bem. Então é essa questão de começar a ter respeito pelo outro. Conhecer, não julgar. Pode ser que você fique uma vida inteira na mesma religião, tá tudo bem, mas aprenda a não julgar. Então lá na nossa cerimônia, desde o início tinham folhas verdes que representavam ali aquela passagem. Vocês devem ter visto que tinham pessoas, irmãos, que estavam com espadas. Homens de um lado, mulheres de um outro, respeitando essa energia, essa polaridade masculina, respeitando a polaridade feminina, respeitando essa energia do sagrado, gente. E aquelas espadas representavam um túnel, porque a espada, né, de São Jorge ali, que é chamada de espada de São Jorge, mas para nós é a espada de Ogum, porque São Jorge, né, dentro do sincretismo, para nós é Ogum. Mas para nós a gente sabe que São Jorge, Ogum é Ogum, tá tudo certo. Mas no tempo da escravatura foi utilizado dessa forma para o sincretismo religioso. Então passar por debaixo daquelas espadas conhecidas por muitos como espadas de São Jorge e para nós conhecidas como espada, né, de Ogum, representa uma energia muito especial. Estamos protegidos, estamos passando pela energia de toda aquela força. Chegar até o nosso congá, olhar para todo aquele sagrado
Muitas pessoas falam, aquela imagem. Gente, como em qualquer outra religião que cultua imagens, a gente sabe que não é a imagem. A imagem é o respeito àquele ser, àquela entidade de luz. Então, falar sobre o casamento na Umbanda é falar sobre amor, é falar sobre unidade, é falar sobre espiritualidade. Então é isso que representa a nossa Umbanda. Se você não conhece, tenha a oportunidade de ir lá conhecer o Centro Ogum das Matas ou qualquer outro terreiro. Vá, não desqualifique, não julgue o seu próximo, porque Jesus falou, amais uns aos outros. E o que você faz? Como eu mesmo disse, Mestre Jesus, morreu por causa de um preconceito religioso. E até hoje as pessoas têm preconceitos, julgando aquilo que ouviram e que nem sabem. Então, para mim foi muito interessante ouvir de pessoas que não conheciam nada sobre a Umbanda e chegaram até o nosso terreiro dizer, cheguei com medo de errar e me encantei de ver que vocês fazem orações. Quero dizer que muitas orações não foram criadas por uma religião, gente. Então, como o Pai Nosso é a oração, se você pesquisar, é a oração mais sagrada. E o Pai Nosso, você está se conectando ao Criador. Nós rezamos Pai Nosso, nós rezamos Ave Maria porque nós acreditamos na Mãe Maria. Nós rezamos, se você for num batismo na Umbanda, você vai ver que a gente reza o Salve Rainha. Então, e nós não estamos nos apropriando, não, nada de apropriação, mas sim de respeito, de unidade, de amor. Isso é a nossa Umbanda. A nossa Umbanda, ela não quer excluir, ao contrário, diferente de muitos credos que excluem pessoas, raças, orientações sexuais, a nossa não faz isso, porque para nós, lá no nosso terreiro, por exemplo, eu sou casada com o Luciano. O Luciano, ele é o dirigente espiritual do Centro Ogum das Matas. O que é um dirigente, gente? É um pai de santo. Lá, quando eu entro no terreiro, ele não é o meu marido. Lá dentro, como eu não sou filha de santo dele, eu sou irmã de santo dele, eu sou irmã de santo. Nossos filhos que são umbandistas, lá são filhos de fé do meu marido. Então, lá nós nos conectamos a essa unidade, ao nosso grande Pai Oxalá. Lá nós nos conectamos aos pretos velhos. Muitas vezes as pessoas vão em alguns locais que recebem benzeduras. Quem faz essas benzeduras muitas vezes tem um guia atrás, que também é uma entidade. Mas aí não tem esse nome. Olha como é. Muitas vezes aqui na nossa região eu percebo que pessoas procuram muito mesmo. Procuram benzedores, procuram curandeiros. Que maravilha isso, eu fico super feliz. Mas se você não tem medo de benzedor, se você não tem medo de curandeiro, não tenha medo da nossa Umbanda. Porque o benzedor, o curandeiro, ele tem também uma energia conectada a um caboclo, a alguém. Lá no nosso terreiro todos somos irmãos e somos filhos de um só Deus. É isso, Leide, isso mesmo que a Leide colocou ali. Lá você não vai escutar do dirigente espiritual, das entidades que incorporam, falando, não vai em tal religião, aquela religião é do mal. Ao contrário, ele vai falar da sua religião, ele vai falar do nosso credo. E nós não estamos aqui, e hoje quando eu faço essa live, né, sobre o casamento na Umbanda, é para trazer esclarecimento, é para você perceber que belezura, que o noivo, a noiva entram de mãos dadas, que o noivo e a noiva, eles usam uma coroa, e que aquela coroa foi feita, conectada com tanto amor pelo nosso pai de santo, ou pelo nosso padrinho de santo, que você escolhe. Então ali respeitou o que? Tanto amor quando a gente coloca aqui na nossa cabeça, que eu como terapeuta, né, eu falo do chakra, e dentro da nossa religião a gente fala do nosso ori. E também quero deixar muito claro, gente, não confundam, por favor, não confundam terapia com religião.
Quando você vai, por exemplo, num médico, tá bom? Tá chegando aqui, agora eu vi até uma doutora. Tá chegando a Joana. A Joana, ela é dentista, tá? Você chega lá na Joana, que é uma dentista, você não pergunta a religião pra ela. Você quer ir no profissional. Da mesma forma que quando você chegar lá no espaço terapêutico Raio de Luz, quando você chegar com a terapeuta Jana Mello, quando você chegar com o terapeuta Luciano Mello, você está buscando o profissional de terapia. Você não está buscando o pai de santo ou a irmã de santo. Não! Quero também deixar claro que eu não sou mãe de santo. Eu estou somente há 2 anos e meio na Umbanda. Quem é da Umbanda há quase 30 e poucos anos é o Luciano. Mas existe o Luciano, pai de santo, dirigente espiritual, e existe o terapeuta Luciano Mello, que é a profissão dele. São coisas distintas, gente. Você pode muitas vezes ter ido a um médico veterinário, e ele ser um bandista. Mudou alguma coisa pra você? Não! Então vamos parar com isso. Vamos quebrar esses paradigmas, isso que foi pré-estabelecido. Vamos abrir, vamos ter respeito. Nós estamos neste ano 2023. 2023 representa ano espiritual. Tá na hora da gente desconstruir coisas que não fazem mais sentido e construir amor. Não vamos desconstruir coisas que você continua. Eles são do mal, eles são do diabo, Para com isso. Para com isso, nós não acreditamos no diabo. Talvez a sua crença acredita. A minha crença não acredita nisso. Para mim, Janaína, o diabo está dentro de você quando você quer praticar o mal. E muitas vezes você é mal. Sim, você é invejoso. Você está lá olhando, eu gostaria daquele carro do meu amigo. É a maldade que está dentro de você. Não é a sua religião. Às vezes você vai num templo, você pode ir num templo budista, você pode ir num terreiro, você pode ir na igreja, e nenhum deles vai falar sobre isso. Mas você tem dentro de você esse sentimento. Então, quando nós falamos sobre a nossa Umbanda, nós estamos falando sobre o sagrado, sobre o respeito. Alguém mais aqui colocou, eu vejo muito respeito quando vocês se chamam de irmão. Sim, somos todos irmãos, somos todos ligados ao Pai, gente. Percebam que o Mestre Jesus deixou isso para nós, gente. Ele estava lá sendo crucificado e dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem. Prestem atenção nisso, ele foi crucificado por um preconceito religioso. Porque ele estava tentando trazer o cristianismo. Aí você que às vezes diz, eu sou cristão, exclui as pessoas. Quando eu vejo orações que falam, exclui os espíritas, exclui os macumbeiros, benzedores. O que é isso, gente? Isso não é Deus. Deus não exclui ninguém. Deus, ele inclui, ele é amor. Ele é unidade. Ele traz você ter esse respeito um para com o outro. E você ter as suas próprias escolhas. Na casa do Pai há várias moradas. Escolha a sua morada. A sua morada. Talvez, por exemplo, eu sempre escutei do meu esposo. Ele sempre disse pra mim, eu sempre serei um bandista. E eu dizia, eu sempre vou ser espírita. Não sou mais. Então eu, Janaína, eu consigo dizer assim, eu estou um bandista, né? Agora eu estou um bandista, mas eu já estive espírita, eu já estive católica, eu fiz os 3 sacramentos da igreja, eu fiz o batismo, eu fiz a comunhão e fiz a crisma. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O mais importante é ter fé, e ter fé é acreditar que você nunca está sozinho. Então, quando a gente fala sobre essa energia, lembra que sempre a religião tá lá, é religar a Deus. Aonde você quer se conectar? É isso, ó, a Flavinha colocou agora, ó. A religião é a forma que você se encontra para se conectar com Deus. Isso! Para de julgar quem participou lá da cerimônia e não é um bandista e foi conhecer. Ao contrário, pergunta para essa pessoa como foi.
Ao invés de você julgar, você virou da Umbanda, você virou do mal. Por que você não faz uma pergunta contrária? Como foi para você? Qual foi a sua sensação de estar lá? Porque curiosidade, muitas pessoas têm. Por isso que o Janascast trouxe essa possibilidade de trazer a live para você. Para você entender, gente. Entender o que é a religião de Umbanda. Para você entender que é uma cerimônia, gente, de tanto respeito. É um ritual onde a gente tem a conexão, que a gente tem a ligação, que a gente se torna ali também carne da mesma carne. Agora eu vejo você, olha que coisa linda isso, aonde dentro da cerimônia o pai molhou o pão no vinho, porque muitas vezes um relacionamento a dois, ele também será amargo, gente. O vinho representa amargor, mas que a gente possa comer do mesmo pão. É isso que foi feito a nossa cerimônia, onde o nosso pai de santo, que trouxe o ritual, mas foi através de Pai Oxóssi, que é um caboclo espiritual, que conduziu toda essa cerimônia, que nos trouxe o vinho que representa, que nem sempre o casamento ele vai ser docinho, que às vezes ele vai ter o amargo, mas que a gente possa lembrar que nós estamos unidos e tentando comer, né, do mesmo pão, mas respeitando as escolhas. Aí ele trouxe o mel, dentro da cerimônia tinha uma colher de mel para cada um, para a noiva e para o noivo, e aquela colher de mel representando o quê? Que nesse percurso agora dois, a gente possa lembrar da doçura. Olha que coisa linda isso! As palavras ditas naquela hora da cerimônia estão aqui, ó, dentro de mim, dentro aqui do meu coração, porque foi emoção. Quando você chega no terreiro, então o casamento iniciou com todo aquele corredor de folhas verdes que representa o nosso sagrado, por isso os pés descalços, por isso os irmãos todos de branco, para representar a paz e a unidade, aonde não existe um mais que o outro. Porque muitas vezes através das vestes a gente começa a se achar, porque o ser humano aqui tem vaidade. A entidade espiritual ela não tem vaidade. A vaidade é do humano. Então ali se coloca já as pessoas de branco para entender que todos somos iguais. Todos de pés descalços, para lembrar a conexão à terra. Quando passamos naquele corredor de espadas, né, de Ogum, de São Jorge, para respeitar aquela ida ali, aquela força, aquela unidade. Quando chegamos na frente do nosso congá, a reverenciar todo aquele sagrado. Quando chegamos na frente do nosso Pai de Santo, agradecendo aquela oportunidade, como você também agradece. O seu padre, o seu pastor, tenha respeito por ele, assim como nós temos muito respeito pelo nosso. Olha só, Jana, já na hora da comunhão quem distribuiu é escolhido. Aí ou a pessoa faz uma preparação tipo mais experiente. Ah, veio uma pergunta, bora lá. Então vamos lá. Na hora da comunhão, quero explicar sobre isso também. Dentro da nossa religião, a comunhão, né, é só feita no casamento, gente. E só os médiums participam. Então na hora do casamento, antes do casamento, os noivos, eles escolhem a pessoa que eles sentir. Não importa, não tem nada a ver com experiência, com grau de mediunidade, aquela pessoa que você sentiu naquele momento. Então, foram escolhidas 2 meninas e 2 meninos. Mas não tem uma regra. Naquele momento, foram pessoas que a gente sentiu, que a gente gostaria que aquelas pessoas passassem ali. Mas não tem isso, né? Alguém mais explica o significado do... Peraí, deixa eu ver. Isolete Banff colocou aqui. Respondi, Adi. Se eu respondi, coloca um sim pra mim. Isolete, eu amei participar da cerimônia. Foi de muito amor e respeito. Um lugar maravilhoso, o terreiro. Olha aí, ó. Isolete não é um bandista. Que coisa maravilhosa isso. Quem participou, alguém chegar, falar pra você, primeiro não se sinta assim se alguém for, às vezes, áspero, às vezes for, né, ignorante, porque ignorante é aquele que não sabe o que tá falando, tá, gente? Não é uma ofensa,
né? Então, se alguém falar pra você, mas agora você virou macumbeiro, primeiro você já sabe agora que macumbeiro é uma palavra pejorativa e que macumba é uma árvore e no Brasil é chamado de aparelho de percussão. Então, eu, Janaína, não sou um aparelho de percussão e não sou uma árvore. Então, eu não sou macumbeira, eu sou umbandista, certo? Todo mundo aprendeu? Coloca aqui o coração quem aprendeu pra não falar mais essa bobagem, tá? Outra coisa importante, Evelisa, ó, estão botando bastante coração, então tô feliz isso, que esses corações possam se multiplicar. Evelisa colocou aqui pra mim, explica o significado do pano de cabeça. Então vamos lá. Tem que entender também, gente, quando eu vou falar, eu não tenho tanto conhecimento assim. Quem tem conhecimento, eu vou convidar ele, né? Eu e a Jana já estamos tentando, mas tá difícil, convidar o dirigente espiritual, o pai Luciano, pra participar de uma entrevista conosco. Ele é mais discreto, né? Então ele sempre diz, diga para as pessoas ir lá no terreiro, né? Mas ele, acredito que uma hora a gente vai conseguir trazer ele para uma entrevista. Então eu vou falar o que eu sei, tá? E sobre o pano de cabeça. Quando a gente fala sobre a Umbanda, tudo vai depender da casa, tá? O que é a casa? É o terreiro. É a condução pelo dirigente espiritual. Então o pano de cabeça, ele também é utilizado muito no candomblé, tá? Que as pessoas confundem candomblé com Umbanda, são coisas totalmente diferentes. Candomblé vem dessa origem da matriz africana. Lá no candomblé, vocês já devem ter escutado na Bahia, né? Que fala muito sobre o candomblé. No Rio Grande do Sul é chamado de nação, tá? E tem os mesmos ritos, mais ou menos. Lá é trabalhado os orixás, que vocês já devem ter escutado. Oxum, Yansan, são santos, gente, são santos. Aqui são santos, tá? Então lá no candomblé, o pano de cabeça, ele tem uma explicação que não é a mesma da Umbanda, tá? Na Umbanda, não é necessário usar pano de cabeça, tá? Tudo vai depender do terreiro, de como é conduzido. Então o pano de cabeça, por exemplo, dentro da Umbanda, dentro da nossa casa, né, com o pai Luciano, ele permite que os filhos usam o pano de cabeça, porque o pano de cabeça, quando a gente está em desenvolvimento espiritual, quando um médium, tá, gente? Então, quando a gente fala o médium da corrente, que é sempre uma corrente, por isso que é um círculo, ele está em desenvolvimento, o ori dele, tá? O ori, que é a cabeça, é a conexão com a espiritualidade. Tudo vem através dessa conexão da espiritualidade. Então a gente protege com o pano de cabeça. Mas nem todos, se vocês forem lá no nosso terreiro, nem todos os irmãos da corrente vão estar com pano de cabeça. Alguns utilizam porque sentem mais querem proteger mais seu ori, tá? Mas o pano de cabeça, ele tem uma origem mais que é chamada, acho que de Ojá, eu não me lembro, dentro do candomblé. Lá tem um significado muito importante. Dentro da Umbanda, depende de como é conduzido dentro do seu próprio terreiro. Porque nós, por exemplo, do Centro Ogum das Matas, o nosso terreiro trabalha a Umbanda sagrada, tá? A Umbanda raiz. Então a gente tem muito respeito por isso. Então o pano de cabeça lá na Umbanda é para respeitar, é para proteger o nosso ori, tá? Foi uma energia, deixa eu ver quem mais. Eduarda, se eu respondi, Evelisa, coloca um sim, um coração aqui. Eduarda Massolo, foi uma energia e uma alegria sem explicação, verdade. A Ivone tá gostando. O Darlan colocou aqui, foi top demais, energia sem igual. O Darlan, olha aqui que o Darlan coloca. Coisa linda isso, Darlan, obrigado por compartilhar. Eu sou a prova que eu era contra e tinha preconceito, e hoje estou lá. Amo a cada dia mais. Isso é lindo. Gratidão, meu irmão, por compartilhar esse momento. O Darlan, quem entrou primeiro foi a esposa, que sofreu muitos preconceitos, tá bom? E ela teve que ser muito forte, porque é sempre olhado como a religião do diabo. Vamos de novo falar sobre isso. Nós não acreditamos em diabo, tá? E o Darlan, como ele ouvia sobre isso, sobre os macumbeiros, que agora, graças a Deus, quem está entrando aqui sabe que macumbeiro representa uma árvore na África e um aparelho de percussão no Brasil. Então, não somos um aparelho de percussão nem uma árvore, então não somos macumbeiros, tá? Então, muitos de nós carregamos. Eu, Janaína, gente, levei 21 anos. Eu e o Luciano completamos 23 anos de casado. Eu levei 21 anos para dizer sim para a Umbanda. E eu sou neta de mãe de santo.
Lá no sistema do meu pai, né, do meu sistema paterno, minha avó foi mãe de santo. Eu venho de um sistema, minha mãe, né, ela sempre foi contra. E a minha mãe é de outra religião, ela já foi católica e agora ela tá evangélica. E a minha mãe, gente, isso que é o mais absurdo. Minha mãe sofreu preconceito religioso por ter filha umbandista. Já viu isso? O que tem a ver a minha mãe comigo? Ela sofreu preconceito. Aí na época até foi dito assim pra minha mãe, ó, eles matam bicho. Aí na época eu fiquei muito chateada e vim até pras mídias falar. Você que come carne, de onde vem a carne? Você tem um açougue, você come carne, você usa sapato de couro. De onde vem aquele sapato de couro que você usa? Se você gosta de carne vermelha, de onde vem? Não fale. Então eu sempre digo, não fala que a gente fica matando bicho, porque vocês não sabem o que representa matar bicho, gente. Para com isso, para com esses preconceitos. A gente tem que entender mais o sagrado. Quem vai numa sessão de Umbanda vai ver o que é amor, é a gente tendo respeito. Quando a gente fala de oferenda, às vezes eu escuto assim as pessoas, olha lá, fizeram um despacho, palavra errada também, né? Porque para nós não é um despacho, para nós é uma oferenda. Se eu colocar frutas ali, que mal aquelas frutas vão fazer? Eu, Janaína, como umbandista, eu sei que aquela fruta representa às vezes, a fruta tal é de tal caboclo, de tal orixá. Eu estou fazendo um agradecimento ao meu santo, seria. Se você coloca para nós a pipoca para nós representa prosperidade. Então se você vê lá num local pipoca, não fica com medo. Pode ter certeza que ali estão pedindo prosperidade. Entende? Então assim, a gente tem que ter muito respeito por tudo isso. E aprender. E o meu convite a dizer para vocês é, assista a nossa live. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer será muito bem-vindo, mas não confunde a terapeuta Jana Mello com a religião da terapeuta, tá? São coisas distintas. A terapia é uma coisa, a religião é outra coisa. É isso. Quem participou da nossa cerimônia, do nosso casamento, sentiu só amor. A Angélica acabou de colocar aqui, a cerimônia estava com uma energia muito forte, eu arrepiado o tempo todo. Deus e nossos guias estavam o tempo presente. Melhor escolha que eu tive na minha vida é ser umbandista. Aí a Ivone colocou aqui, quanta ignorância, meu Deus, né? Então vamos parar com isso. Então hoje o nosso podcast foi um podcast diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido esclarecimento. Se vocês, em outubro, posso dizer que a gente vai falar mais sobre espiritualidade. A gente quer trazer histórias de sucesso, não só de umbandista, de pastores, né? Se a gente conseguir, de padres. Porque olha, gente, ser um dirigente espiritual não é fácil. E eu vou estar finalizando aqui, vou deixar uma mensagem para vocês, essência. Somos poeira das estrelas, somos uma partícula da fonte da criação, somos natureza. Cada um de nós vem de uma cultura diferente, de uma história diferente, de um ensinamento diferente. Embora diferentes, somos todos filhos da mesma fonte sagrada. Aquele que frequenta a igreja é tão sagrado quanto aquele que bate cabeça no terreiro. Esta carta que eu tirei hoje para vocês revela a nossa essência sagrada e pede um minuto de agradecimento por tudo que somos, juntos ou separados, mas todos somos divinos. No altarzinho de toda benzedeira e benzedeiro cabe tanto, tem santo, tem orixás, deuses e deusas, ciganos, arcanjos, fadas, duendes. Gente, tudo pertence. Quero dizer uma coisa para vocês, é daqui de baixo que a gente tem que ser espelho para entendimento e amor entre os povos. Sejamos seres de cura, sejamos resiliência, sejamos empatia, sejamos respeito por tudo e por todos. Esse é o nosso legado, essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês. Que sejamos uno. Muita gratidão, compartilhe essa live com pessoas que você gostaria que tivesse um pouco mais, né, de conhecimento sobre isso. Quero desejar uma boa noite. Semana que vem vamos ter uma entrevista incrível com um casal, hein, gente?
prepare-se para um momento muito especial. Então hoje eu digo axé para quem é de axé, amém para quem já é amém, aleluia para quem é de aleluia, namastê para quem é de namastê. Tchau, gente. Muita gratidão. Tchauzinho.